Muito bem, Carlos Estudou, estamos de volta para a segunda parte do Liquid de Juros de hoje. E hoje estamos a ter uma interessante conversa sobre a ética e a deontologia profissional dos advogados. Os advogados que exercem uma profissão liberal, afinal de contas, têm também alguns deveres para com a sociedade, com os seus pares e com as instituições do Estado. Doutor Télio, eu volto consigo a propósito mesmo destes deveres do advogado com a comunidade. E é uma questão que muitas vezes as pessoas dizem é que há advogados para os ricos e há advogados para os pobres. E os advogados dizem, não, nós não escolhemos os nossos clientes, nós pegamos os casos. Será que o advogado realmente pode, à luz dos seus deveres éticos e deontológicos, pode escolher os clientes em função do seu ganho, não que sejam necessariamente pobres ou ricos, mas do seu ganho? Ele pode recusar com esse fundamento de que não, eu não preciso deste caso, preciso deste caso. Ele tem essa facilidade? Respondendo de forma direta, pode. Aqui sem rodeios, respondendo de forma direta, pode, mas é bom que se perceba como é que pode. Portanto, começou muito bem o Egídio a referir que é uma profissão liberal. Exato. Portanto, o exercício da advocacia, aquilo que se chama o patrocínio jurídico e judiciário, é uma prestação de serviços. Portanto, nós temos alguém que pretende os serviços de um advogado. Terá forçosamente de entrar num acordo com esse advogado, principalmente naquilo que diz respeito à sua pergunta, na contrapartida que esse advogado terá pelos serviços que lhe ia prestar. O nosso estatuto, quando digo nosso estatuto, refiro-me ao Estatuto da Ordem dos Advogados de Moçambique, ele estabelece, por exemplo, como é que essa questão dos honorários do advogado deve ser fixada. Portanto, vai lançando algumas balizas, algumas linhas orientadoras, e só para citar alguns exemplos, deve ser levado em conta o tempo gasto, a complexidade da temática, também e a própria capacidade de solvabilidade do cliente. O que pode acontecer? E agora é que se vai perceber a minha resposta direta pode. O que pode acontecer é que, mediante a consulta que é feita ao advogado, a consulta preliminar, onde o potencial cliente narra os factos que estão na base dessa procura de patrocínio jurídico, o advogado diga, bom, esse seu caso tem um milímetro X ou Y. Portanto, isto vai me levar o tempo Z ou H. Tendo em conta o que eu vou gastar, tendo em conta a equipa que vou mobilizar e tendo em conta essas circunstâncias, portanto, fixe honorários em X. Fixe honorários em X. Portanto, é comum poder-se interpretar a fixação de um honorário como dispendioso ou não. Mas isto é sempre relativo, porque só o advogado é que sabe o que lhe custará dar vazão àquela pretensão do cliente. É claro que sempre há margens para que os advogados possam fixar honorários de forma abusiva. Também não vamos esconder esta possibilidade. E isso não constitui nenhuma infração? Não, desde logo em violação dos deveres éticos e deontológicos. Exato. Desde logo. É a violação dos deveres éticos e deontológicos. E é uma violação um tanto quanto sofisticada, porque é difícil de se provar. Portanto, cabe ao próprio advogado enraizar-se nestes deveres éticos e deontológicos e fixar, por exemplo, um valor que é, tendo em conta também, digamos, o valor do mercado, porque existe um valor do mercado, tendo em conta esse valor do mercado e aquelas situações todas que expliquei atrás, a complexidade, o tempo gasto. A praxe do foro, se é na comarca, se é fora da comarca. Exatamente, essas questões de deslocação. Comarca seria em Portugal. Não, tem razão. Sim, província, muito bem. Não, dar em jurisdição do tribunal. Exato. Não. Este é um ponto, a questão dos clientes com ou não condições financeiras para ter certos advogados, mas existe uma outra questão, e este é mesmo parecido, doutor Dias Pereira.
o advogado pode recusar. Por exemplo, nós temos um crime que chocou toda a sociedade. Será que, perante uma situação dessas, o advogado vem ter digo, o criminoso, ou a família do criminoso procura determinado advogado e pede para que este advogado patrocine aquele caso? Será que ele pode recusar com base no choque que o crime causou, no fato de ele ter a certeza de que o cliente é criminoso? E ele até dizer, se eu aceito esse caso, vou ser linchado na minha rua, porque você está a defender aquele criminoso. Essas são as opções difíceis que um advogado passa a vida a fazer e tem o dever de fazer. Eu acho que o advogado, antes de tudo e mais nada, não deve violar a sua consciência. Porque lá está, o primeiro princípio do advogado é um comportamento ético. Portanto, se ele é confrontado com um crime em relação ao qual entende que aquilo viola de uma forma irreparável a sua consciência, ele pode dizer: eu não aceito este patrocínio. Para começar. Agora vamos complicar a coisa. Vamos admitir que é um daqueles crimes, pronto, muito noticiados, muito falados, não sei o que mais, mas o advogado é um especialista mais ou menos reconhecido em direito penal, estamos a falar de direito penal, em criminal, é um especialista em direito criminal e aquele caso até permite discutir um aspecto ou outro interessante, pronto, e ele aceita o patrocínio. Repare no seguinte, e do que nós dissemos os dois no princípio deste programa: o advogado é um servidor do direito e da justiça. Ora, a pergunta que faço é esta: um criminoso que só é criminoso depois de prova, depois de sentença transitada em julgado, antes disso, não tem direito, ou melhor, não deve aceder à justiça? Não tem direito à realização da justiça? E, portanto, dito isto, eu diria que, tirando aquelas situações mesmo absolutamente gritantes, por exemplo, um crime contra uma pessoa de família, pronto, aquelas situações mesmo que não dá, eu diria que o advogado, enquanto defensor do direito e da justiça, e reconhecendo um direito que todas as pessoas têm, que é ser considerados inocentes até transitar julgado na sentença que os condena, deve aceder, deve aceitar o patrocínio. Exato. Muito bem. E outra situação que também vamos testar, vai comentar essa questão também, Dr. Télio, mas gostaria de... Eu gostava de falar da gratuicidade. Da gratuidade? Sim. Está certo. Está certo. Antes que perca o fio. Eu costumava dizer os meus pobres escolho-os eu. Ou seja, uma coisa, e eu fiz isso muitas vezes na minha vida, uma coisa é receber um cliente que me diz honestamente: olha, eu não tenho dinheiro para lhe pagar. E eu aceito trabalhar para ele sem ele me pagar, porque eu sei, percebo, reconheço que ele não tem dinheiro para me pagar. Outra coisa completamente diferente é aquele cliente que diz: não, sim senhora, quanto é que é? X, muito bem, com certeza, não sei o quê. E depois na altura não paga provisões, não entrega dinheiro, etc. Ora, o estatuto nesse caso até prevê que eu posso renunciar ao mandato se estiverem em falta quantias que eu pedi. Portanto, atenção ao público, os advogados pedirem dinheiro, entreguem. Se não entregarem, dá direito a renunciar ao mandato. E é lícito e é justificado, depois não se venham queixar. E eu também fiz isto algumas vezes na minha vida profissional. Portanto, para dizer que o princípio da livre escolha do mandato, que é do constituinte para com o mandatário, não funciona ao contrário, porque nós, que se vestimos a camisola do advogado, somos os tais servidores do direito e da justiça. E não somos nós que escolhemos os clientes que nos entram para a porta. São ricos, são pobres, são familiados, são assim, são bandidos, daqueles não sei o quê. Nós não somos nós que escolhemos, não é? Exato. Muito bem. O Dr. Télio queria comentar também a pergunta que fiz ao Dr. Dias. Sim. Não são questões que contêm respostas matemáticas. Exato. Elas são apreciadas casuisticamente e, às vezes, a hediondeza de um crime pode ser para uns e pode não ser para outros. Aquilo que o Estatuto estabelece é que o advogado, no exercício do seu patrocínio, deve agir de forma conscienciosa e tendo como base o direito. Okay? Muito bem disse o Dr. Dias Pereira, ao referir-se à questão ligada à presunção de inocência, por exemplo. E queria aqui acrescentar que este direito de defesa, este direito a um julgamento justo, são direitos constitucionalmente consagrados. Portanto, não pode ser tolerável de ânimo leve que um advogado recuse o patrocínio jurídico judiciário porque, na sua concepção, acha que o crime de que aquela pessoa é acusada é algo grave. Exato. Não.
uma coisa pode ser grave, mas nós estamos a referir-nos a um ser humano que tem direito. A defesa tem direito a um julgamento. Se calhar está muito enraizada aquela ideia de que o advogado deve ir e mentir. Que deve ir e mentir para conseguir a absolvição daquela pessoa avisada. Não. É possível exercer-se patrocínio jurídico e judiciário de forma límpida, de forma imparcial, com recurso à obediência às normas, para que o indivíduo tenha um julgamento justo. Portanto, o facto de ser indiciado na prática de um crime que choca as convicções ou concepções pessoais do advogado, isto não é, de per si, motivo para recusar as declarações. Aplica-se, por exemplo, nesta situação, o caso em que o advogado é, por exemplo, cristão e o advogado tem que ser, neste caso, tem que ser muçulmano, muçulmano ou alguma outra religião afim, e ele quer intentar uma ação contra alguém, mas entende que o crime que aquela pessoa praticou fere. Eu fui buscar o caso do muçulmano porque estava aqui a pensar, mas nesse caso não seria um crime, não seria necessariamente um crime, seria talvez um ilícito, ou seria alguma ação de responsabilidade civil, alguma coisa assim, nos casos em que aqueles países proíbem as mulheres que praticam certa religião, que obrigam a fechar a cara, ou coisa assim, o caso da burca, que nós tivemos aqui em Moçambique também. Será que eu posso dizer, não, eu sou muçulmano e eu não vou defender o Estado, ou não vou defender qualquer que seja contra, ou nunca vou me colocar contra o uso da burca? Sim. Da mesma forma que eu posso, sendo cristão, dizer, eu nunca vou me colocar em tribunal contra a religião cristã. Isto tendo em conta que o Estado é laico. Sim, e a partir daí tínhamos caminho meio andado para chegarmos ao estágio em que o muçulmano só defendia o muçulmano e o cristão só defenderia o cristão. Portanto, o exercício da advocacia não se pode compadecer com esse tipo de concepções pessoalíssimas, com esse tipo de ideologias. As normas são conhecidas, o direito é objetivo. Portanto, não vejo como a diferença ou alguma, sim, a diferença opinativa quanto à profissão desta ou aquela religião pode influir, do ponto de vista objetivo, né, no exercício do patrocínio judiciário. Portanto, isto é daquele tipo de argumentos que não se pode tolerar. Uma questão... De qualquer das maneiras, temos aqui o artigo 76, a linha C, que diz que é lícito ao advogado recusar o patrocínio de questões que considera injustas. Exato. A tal objeção de consciência, não é? Exato. Portanto, como diz aqui o Dr. Télio muito bem, há situações e situações, não é? Exato. Portanto, tudo tiver... Mas repare, o injusto anda ao lado daquilo que é ilegal. Portanto, o injusto anda ao lado do ilegal. O injusto é daquilo que é ilegal. Vezes, o injusto é aquilo que é injusto é ilegal também. Sim, nem sempre. Nem sempre. O injusto, então é por isso que eu disse. O injusto traz a ideia de algo que anda em contramão com a justiça. Exato. Portanto, neste caso não é uma questão, na minha forma de ver, não é uma questão de injustiça, é apenas uma concepção ideológica. Justiça. Não, de religião, que é pior. Bom, mas se quer concretizar, repara, a lei diz recusar o patrocínio em questões que considera injustas. Portanto, eu iria defender, e não sou muçulmano, o direito que aquela senhora tem de usar o véu islâmico ou o burca sem qualquer tipo de problema. Eu não considero injusto que a senhora tenha esse direito. Bom, este foi só um exemplo. Né? Está bem, sim, estamos a falar do seu não estamos de forma alguma aqui a querer dizer que é injusto. Você, não é? Bom, são aquelas concepções pessoais que eu preferia exatamente, mas não do ponto de vista objetivo. Uma outra questão que pode ser controversa em relação aos deveres do advogado para com o advogado é que o Dr. Télio, penso que foi o Dr. Télio que disse que o Estatuto prevê que caso o advogado queira intentar uma ação contra outro advogado, tem de comunicá-lo. E o artigo que estabelece esta solução é o 87 do Estatuto do Advogado. É um pouco confuso, na minha opinião, vou dizer porquê. Estabelece, número 1, que o advogado, antes de promover quaisquer diligências judiciais contra outros advogados e advogados estagiários. Quando falamos de diligências
judiciais. Estou a ver um caso em que o doutor Télio quer intentar uma ação contra o doutor Dias. Você manda uma carta para ele. Eu vou efetivamente tentar uma ação porque achei que a sua postura no programa Cuide Juros ofendeu a minha honra. E intenta ação efetivamente. Tem de voltar a mandar uma carta quando quiser, no âmbito daquela ação, quando quiser submeter uma outra peça processual. Porque estabelece aqui quaisquer diligências judiciais. Exato, é um artigo que dá aso a esse tipo de interpretações dúbias, mas por via da interpretação sistemática, né, e interpretação corretiva, elas são dissipadas. Não faria sentido que eu submetesse uma petição inicial e depois fosse objeto de uma contestação e tivesse sentença e na altura em que eu quisesse recorrer eu tivesse que enviar uma carta dizer, olha, doutor Dias, eu vou recorrer, como se isso fosse um dever. Não, tem de se fazer uma interpretação corretiva desse artigo e estabelecer-se de que o momento em que prevalece o dever de comunicação é antes dessa propositura ou antes dessa diligência judicial. Já agora deixe-me só dizer uma coisa, é muito importante notar que este artigo, que é o artigo 87, diz patrocínio contra advogados e magistrados. E trata todos por igual. Portanto, não estamos a falar só... O advogado, quando quiser intentar contra o magistrado também... Se o seu doutor juiz quiser divorciar e a gente fomos advogados da senhora, que remédio, quer dizer, mas é nosso dever fazer uma cartinha ao juiz. Agora, se eu quiser fazer um arrolamento dos bens do seu juiz porque ele anda a desviar bens ou coisa do género, então aí está prevista aqui uma exceção, salvo tratando de diligências ou atos de natureza secreta ou urgente, eu posso não dar conta que vou fazer o arrolamento. Porque se fizer a comunicação, estou a expor-me e estou a prejudicar uma constituinte. Okay? Já agora dizer que este artigo e este dever, parece uma chinesice, talvez para o público possa parecer uma chinesice, mas não é, radica-se no profundo respeito que, pelo menos teoricamente, deve existir entre os advogados entre si e entre os advogados e os juízes e os advogados. Exato. Juízes, quem diz juízes, diz juízes judiciais e juízes do Ministério Público, magistratura do Ministério Público. E, portanto, esta é a razão de ser deste preceito. Exato. Isto é o coroário daquele dever de respeito e urbanidade que os nossos códigos deontológicos impõem uns aos outros. Eu já estava mesmo a pensar no dever de urbanidade. Porque o que é ser urbano? Não é? Será que a ordem pode, em algum momento, o Conselho Jurisdicional da Ordem, antes de fazer essa questão, falando do Conselho Jurisdicional da Ordem, os poderes do Conselho Jurisdicional da Ordem são exclusivos na medida em que nós tivemos um caso, há pouco tempo, na Beira, de um advogado que foi detido em plena audiência de julgamento. Uma barbaridade. Porque o juiz entendeu que poderia exercer aquele poder sobre o advogado e na sala de julgamento ele que efetivamente segura o martelo e discordando da postura ou porque entendeu que havia falta de urbanidade, entendeu o que entendeu e mandou deter o advogado. Isto é uma usurpação. Podemos considerar que houve usurpação de poderes do Conselho Judicial da Ordem, que é o órgão que pode ou que detém o poder disciplinar dos advogados, ou então o juiz também, em sede de julgamento, pode exercer este poder judicial sobre os advogados. É interessante essa pergunta que isto faz-me recuar no que discutíamos antes. Então, quando é que se pode realizar essa discussão pública sobre processos que ainda estão a decorrer? Não estou aqui, não vou responder. Pode até se justificar que os juízes têm esse poder, porque os advogados ali na febre das argumentações pode esquecer que está na sala de julgamento e dizer isto mais aquilo que o juiz não gosta. Cuide juros, o que é que o juiz pode fazer? Perante um advogado indisciplinado. Repare, se o advogado cometer um crime durante a sala de audiência e julgamento... Não necessariamente um crime, mas que as coisas ficam muito claras. Eu queria começar pela regra. Cometer um crime durante a sala de audiência e julgamento, não há dúvidas de que as sanções previstas para esse crime terão de ser operadas. Exato. No caso, da pergunta que o Kanuma me coloca e pelo que veio a público, né, por ser de interesse do público, tratava-se
que tudo indica, do exercício de um direito, uma garantia de exercício da advocacia. O conselho está a apreciar o caso em concreto. Quer dizer, o caso em concreto pode escapar ao utilizador lá em casa em termos do que é que aconteceu efetivamente. Eu estou a referir... A manchete foi que o juiz mandou deter os... Eu estou a referir, eu queria era desembocar na minha voz a violação do dever de urbanidade. Não só, como também de normas legais. Isto é só um exemplo, mas há mais, eventualmente há mais, se calhar, mais dramáticos, mais aterrorizadores. Portanto, em casos como aqueles, tratava-se do exercício de um direito. Portanto, o magistrado pode não concordar com a atuação de um advogado. Uma coisa é ter uma opinião diferente da dele, mas o advogado age, ou acha que está a agir, em conformidade com as garantias que o próprio estatuto ou o diploma legal lhe atribui. Portanto, pode existir esse choque. E havendo esse dissídio de opiniões, esse dissídio de ideias, nós podemos ter na culminação ações como essas. Portanto, agora eu fiquei na dúvida se pretende que eu comente o que de facto aconteceu naquele caso da Beira, ou quer que eu comente no geral. Bom, eu creio que é mais útil comentar no geral, sabermos se no futuro, porque o caso da Beira já aconteceu, mas no futuro pode um juiz mandar deter um advogado por entender que este advogado violou, por exemplo, deveres de urbanidade, disse palavrões, ou fez alguma coisa que ele não gostou, não necessariamente um crime. É complicado, mas eu quero trazer aqui a colação um exemplo. Se nós formos às anotações, para quem já leu as anotações de Maia Gonçalves ao Código Penal, ele refere de que durante o calor da discussão, pode ser no julgamento, é perfeitamente natural que algumas palavras que normalmente são suscetíveis chocar a moral, de ofender a consideração das pessoas sejam emitidas. E nessas condições nós não estamos em face nem de nenhum crime e nem de